Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, a liturgia deste domingo nos convida à nossa reflexão, meditação. As palavras de São Paulo apóstolo na primeira carta, na primeira epístola, na primeira leitura da Santa Missa, nos falando, nos colocando aquela certeza que todos nós temos, voltando para que nós realmente coloquemos em nossa consciência, nós somos cidadãos do céu, como a tradução dessa epístola, o nosso viver é nos céus. E vai fazer advertências: quantos andam como inimigos da cruz de Cristo, o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre. Eles colocam a sua segurança nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Sigai aqueles que andam conforme a justiça, conforme Deus. Isso, meus amados irmãos, deve nos levar realmente a esta grande reflexão. Eu fui chamado a ser santo. A santidade é para todos nós, não somente de uma classe específica da igreja, mas todos nós somos convidados à santidade. Como realmente nosso Senhor nos fala: eu vou preparar-vos um lugar nos céus. Este lugar está preparado, mas temos que conquistar este lugar com os nossos merecimentos, com a nossa vida. Por isso, seguir os exemplos daqueles que já nos precederam na fé, daqueles que já estão colocados nos altares para serem os nossos exemplos. Trilharam por esta vida, se manteram fiéis e chegaram já a conquistar este prêmio. É este caminho, meus amados irmãos, que nós devemos também seguir. Olhar para estes heróis da nossa fé, os santos, para também chegarmos à santidade. E a advertência que São Paulo nos fala deve ser uma advertência também para a nossa vida. Quantos andam como inimigos da cruz de Cristo, tendo o seu Deus, o ventre, colocando a sua segurança, a sua esperança nas coisas terrenas, nas coisas materiais. O fim deles é a perdição. Talvez nós, meus amados irmãos, podemos estar trilhando por este caminho, nos comportando como inimigos da cruz de nosso Senhor. E que isso significa, meus amados irmãos, mal e sendo causa de pecado para as outras pessoas. Como diz Cornélio a Lápide, ele vai falar que as causas de escândalo, de maus exemplos, elas provêm das palavras, provêm das ações, provém do olhar, provém da escrita. Isso, meus amados irmãos, nos deve levar à reflexão. Com relação às nossas palavras, como também diz o apóstolo São Paulo em outra carta, no livro da Sagrada Escritura, que estas coisas nem se mencione no meio de vós. Seriam as palavras indecentes, indecorosas. Estas palavras nem se mencionem no meio cristão, nas nossas conversas, nas nossas rodas de amizade. Também as palavras que são capazes de ferir o próximo com a nossa murmuração, com a nossa maledicência, também é causa de escândalo, de levar o outro ao pecado. Como também diz o texto Sagrado da Escritura: quantos têm a língua como uma seta que fere a outra pessoa. Com relação ao nosso olhar, quantas causas de escândalo com relação ao olhar. Se andamos na rua, sempre em busca de curiosidade, de olharmos para tudo, qualquer coisa, para toda e qualquer coisa, as pessoas percebem isto e sabem que nós somos cristãos, e isso afasta-as de nosso Senhor e da religião verdadeira, o pecado de escândalo no olhar, e também quantos são causa de pecados do olhar do próximo, pelas roupas que se vestem. Então, colocar sempre essa advertência: eu devo me comportar como cristão, devo atrair as pessoas para nosso Senhor e não afastá-las.
pecados com relação à escrita, às leituras que fazemos, com relação às nossas ações, os pecados indecorosos, os pecados de ira, a embriaguez. Todas estas coisas levam também as pessoas a se escandalizarem da fé, a se escandalizarem de não se aproximarem de nosso Senhor. É o momento, meus amados irmãos, de olharmos para dentro de nós mesmos, para as nossas ações. Em que ponto eu me encontro? Talvez não me encontro em nenhum destes aspectos e dar graças a Deus por isso, mas se me encontro, o que faço para mudar? Seguir os exemplos dos cristãos, os exemplos dos santos, seguir o próprio Jesus. E se vemos tão fracos, tão imperfeitos e fracos para trilhar por este caminho da santidade, nós olharmos a leitura do Evangelho de hoje. Essas duas pessoas que vão até Jesus buscar cura e transformação. E é, claro, um desejo do coração de toda a igreja, porque as orações da Santa Missa, tanto no introito, tanto no gradual da Santa Missa, tanto na oração do ofertório, se suplica a Deus: Senhor, eu clamo do meu íntimo a vós, ó Senhor, do meu abismo eu clamo a vós, Senhor. E no introito é como Deus respondesse a cada um de nós: invocar-me-eis e eu escutarei o vosso clamor. Jesus atende os nossos pedidos, Jesus está atento a nos escutar aquilo que nós precisamos, mas é preciso essa grande fé e confiança daqueles que se aproximam de Jesus pedindo a cura. O Jairo, a filha de Jairo que tinha morrido, e Jairo vai até Jesus para pedir a cura de sua filha, a ressurreição da sua filha. E esta mulher que há 12 anos padecia de uma grande enfermidade, depois de ter gastado os seus bens com os médicos, não tendo mais nada o que fazer, vai até aquele que pode realmente dar a solução para a sua vida, e vai até Jesus. E com a sua grande fé, ela vai dizer: ainda que eu toque somente a orla do vestido do manto de Jesus, eu ficarei curada. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus percebe e vai dizer: alguém me tocou. Os discípulos poderiam talvez dizer a Jesus: mas como assim? Alguém te tocou, Senhor? O Senhor está envolvido entre a multidão, tantas pessoas te tocam. Jesus sente aquele toque diferente, o toque da fé, um toque de uma grande confiança. E vai olhar para aquela mulher e, vendo-a, como diz o Evangelho, diz para ela: confiança, minha filha, a tua fé te salvou, fique curada. Meus amados irmãos, tão belo este pensamento e esta reflexão do olhar do próprio Cristo. Muitas vezes nós tentamos desviar o nosso olhar de nosso Senhor, mas é este olhar que é capaz de encontrar com a nossa alma, com o nosso interior, e conseguir falar ao nosso coração aquilo que precisa ser mudado e transformado. Este olhar que é capaz de curar-nos, deixar-nos olhar por Cristo. Este olhar que não é um olhar de reprovação, mas um olhar de compaixão, de misericórdia, de perdão, de amor. Este olhar que foi capaz de fazer com que São Pedro se lembrasse do grande amor de Jesus por ele e fazer que ele se arrependesse da sua falta, da negação, da sua traição a Jesus. Este olhar, meus amados irmãos, este encontro de olhar é capaz de transformar a nossa vida. Tocar a Jesus, sermos tocados por Ele. Assim como Jesus também entra na casa daquele príncipe de Jairo e vai dizer àquela menina para se levantar, e esta menina ressuscita. Assim, meus amados irmãos, nós devemos buscar irmos até Jesus para dirigir a Ele, colocar diante dEle as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas enfermidades. O que eu preciso dizer a Jesus? Ele é o único que pode realmente nos dar tudo aquilo que precisamos.
e transformar a nossa vida. É claro que precisa de disponibilidade do nosso coração de acolher a este chamado de Deus, uma vida mais perfeita. É claro que para sermos curados e transformados por nosso Senhor, é preciso sermos capazes de escutar e ter coragem de fazer aquilo que Ele nos pede. Porque muitas vezes Deus vai nos pedir para sermos transformados, deixarmos algo, abrir mão de algo em nossa vida. E isso, meus amados irmãos, significa amar a nosso Senhor. Ninguém ama se nunca se sacrificou pelo amado. Ninguém pode dizer que ama realmente se não abre mão das suas vontades, dos seus gostos. Deve abrir mão e nos perguntarmos: o que eu já fui capaz de abrir mão por Cristo? Ou o que eu preciso abrir mão por causa de nosso Senhor para alcançar o céu? Que nós possamos responder sinceramente a nosso Senhor em todo momento de oração, de Santa Missa, de oração diante do Santíssimo Sacramento. Sempre Deus nos fala, sempre Deus nos pede algo, Deus fala ao nosso coração. Escutemos o que Deus fala a cada um de nós no dia de hoje e sejamos corajosos para responder ao seu chamado. Se eu preciso de mudar, se eu preciso modificar as minhas ações diárias, fugir de determinadas ocasiões de pecado, deixar determinadas amizades, determinadas pessoas, deixar de frequentar determinados lugares, se é para deixar tudo isso para alcançar o principal, que é nosso Senhor e que é a nossa salvação, e isso deve sempre nos recordar, vale a pena. Se nós perguntássemos a todos os santos se valeu a pena todo o sacrifício, derramar o seu sangue por Cristo, eles vão dizer que valeu a pena. Se perguntássemos, se fossem capazes de perguntar aos que estão condenados no inferno, se eles fariam diferentes, se eles aproveitariam a graça, se fossem capazes, claro, de se arrepender. É claro que depois de condenados não podem mais se arrepender das suas faltas, mas se fosse possível eles falarem algo, eles falariam que fariam as coisas diferentes. E nós, meus amados irmãos, estamos aqui ainda vivos, temos tempo de mudarmos o nosso proceder, a nossa vida. Não percamos oportunidades tão únicas que Deus nos concede, de podermos tocar Jesus, que significa a nossa adoração ao Santíssimo, na nossa visita ao Santíssimo, nas santas missas que assistimos, também na comunhão que nós realizamos, tocar a Jesus pelo sacramento da confissão, onde nós escutamos a sua palavra: eu te absolvo dos teus pecados. Aproveitarmos estas ocasiões, essas grandes graças, para nós alcançarmos no final da nossa vida este prêmio que todos nós queremos, que é a santidade e que é o céu, para vivermos sem nenhum sacrifício, nenhuma cruz. Como diz o livro do Apocalipse: serão enxugadas todas as vossas lágrimas, não haverá mais sofrimento, nem dor, somente felicidade. É o que nós queremos, é o que nós ansiamos, o que nós desejamos, mas não vamos encontrar aqui, vamos encontrar no reino dos céus, na presença de Deus. Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, nos auxilie neste caminho para alcançarmos este grande prêmio no final da nossa vida. Nos conceda as graças que nós mais precisamos. E nesta Santa Missa, não deixemos de suplicar a Nosso Senhor aquelas graças que nós mais precisamos, e especialmente graças espirituais e de santificação, de conversão e de mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.